Quando Jesus terminou essas palavras, as pessoas recolhiam-se atônitas de sua doutrina. Propositadamente, eu busquei esse versículo porque ele tem muito a nos dizer sobre esta palavra e a sua íntima relação com o ministério de Cristo. Deixe-me colocar algo aqui para vocês. Creio que todos nós sabemos que este capítulo 7 é a conclusão daquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte. Inicia no capítulo 5 e termina no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Aqui nós temos os ensinos acerca da vida do reino. Nós sabemos que essa frase, vida do reino, inclui 3 tempos: presente, futuro e eterno. O reino, quanto ao tempo presente, nós podemos estudar em Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 17. É o reino que está dentro em nós. Aonde a igreja está, a realidade do reino, a esfera presente do reino tem a ver com a vida de Cristo, com a obra de Cristo na sua igreja e através dela. Então aqui nós temos uma parte daquilo que nós podemos entender sobre a esfera presente do reino. Quando pensarmos na esfera futura, nós temos que ir para o livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6. Será aquele período conhecido como milênio, que é o período, é a era futura, ou a esfera futura do reino. Quando Cristo e a igreja vão reinar nessa terra, ele vai estabelecer o seu governo nessa terra por meio da sua igreja. O que quer dizer que tudo que Cristo alcançar em nós, em termos de vida e reino, tem a ver com aquilo que vai acontecer nessa segunda esfera. É tremendo isso. Será no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Quando nós vamos para o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, nós temos a esfera eterna do reino, que é descrito por aquele grande acontecimento sobre a Nova Jerusalém, aquela cidade nupcial. Meus irmãos e irmãs, perdoe-me, mas eu estou falando isso de maneira extremamente superficial, mas muito superficial, porque essas 3 esferas, elas são profundamente significativas. Então, no capítulo 21 e 22, nós temos a Nova Jerusalém, aquela cidade nupcial. Então, temos aqui estas descrições acerca do reino. Nosso Senhor Jesus, quando ele inicia o Sermão do Monte, a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus até o capítulo 7, ele faz todas essas exposições, ensinando princípios acerca desta esfera presente do reino, tendo o seu enfoque com as 2 esferas seguintes. Quando o nosso Senhor conclui todo este Sermão do Monte, aí está este texto que nós lemos. Quando terminou Jesus essas palavras, as pessoas recolhiam-se atônitas. Creio que na sua versão está assim, em muitas versões aqui está assim: maravilhavam-se. Não é assim que está? Maravilhavam-se da sua doutrina. É assim mesmo? Irmãos, essa palavra maravilhavam-se, ela não existe no texto original. Até porque ela tem um sentido positivo. Rica. Não é? Dá o sentido assim das pessoas ficarem felizes, maravilhadas. Sermão da Montanha. Isso. Não está assim no texto original. Vamos, a versão Reina Valera, ela mais uma vez aproxima. Porque quando você estuda essa palavra maravilhavam-se no texto original, essa palavra significa arrancar algo com o golpe de um martelo. Tá vendo? Sabe quando a coisa está prendendo e você tem que dar uma pancada e ela tem que sair? As pessoas sentiram como que golpeadas fortemente com as palavras do Senhor. Elas sentiram como que uma grande pancada quando elas ouviam a doutrina. Senhores, Cristo está aí no Sermão da Montanha, quando você ouve um preletor como esse, você entende ou tem revelações fantásticas. Por isso que as pessoas não gostam de ser advertidas. Elas estão sob a influência do inimigo. Nós não gostamos, eu não estou falando dos outros, estou falando de nós. Ninguém gosta de ser advertido, mas esse não gostar é por quê? Porque nós não entendemos que a origem da advertência é de Cristo, através do Espírito Santo. Então, se essa advertência vem de Cristo, vem do Espírito Santo, eu não gosto por quê? Porque o inimigo rejeita o amor que vem de Cristo.
E, e a rejeição entra na minha mente. Então, se eu não lutar contra essa rejeição, por que que os filhos rejeitam os pais? Por que que quando você quer educar e precisa dar seja um castigo, uma palmada, até as leis dizem que o pai não pode bater nos filhos, mas a Bíblia fala da vara de marmelo. E outra, né? A questão não está em bater, mas de advertir. Só que as pessoas não querem ser advertidas. Isso está piorando dia após dia. E eu assisto esse tipo de coisa a vida toda minha profissional. Eu percebo que eu recebo uma advertência, mas na hora que eu vou advertir, eu sou rejeitado por filhos, pelo cônjuge, e todos nós que queremos pregar o evangelho de uma forma correta, que é espiritual, porque nós recebemos as críticas do Espírito Santo e queremos ajudar o próximo, somos rejeitados. Esse é o problema. Aquilo que o Senhor Jesus ensinava. Porque o ensino do Senhor chocava a religião delas. Tudo que elas viviam, tudo que elas aprenderam, não estava em conformidade Exato. com a doutrina de Cristo. E quando elas ouviram todo esse ensinamento, elas ficaram chocadas. Sim. Elas sentiram como que golpeadas. Uma grande pancada era aquela palavra do Senhor. Deixe-me Não tem nada a ver com mostrar maravilha. mais alguns textos para É duro. vocês. Por exemplo, vamos olhar aqui em Mateus capítulo 22, versículo 33. Ao ouvir isso, a multidão se admirava de sua doutrina. Assim está na minha versão. Admirava-se. Novamente, irmãos, não é essa palavra que está no texto original. É a mesma que eu acabei de citar. A palavra é a mesma que nós acabamos de ver no texto anterior, Se sentia de golpeado. Mateus 7. Quando as pessoas ouviram a exposição da doutrina, elas sentiram como que golpeadas, perfuradas.